do atual Poder Executivo, detido pelo rei, com a função de manter a ordem interna e a segurança externa. Aí vem o segundo Poder Executivo, Poder Executivo das coisas que dependem do direito civil, apelidado brevemente de Poder de Julgar. Esse poder de julgar, explicava ele, é detido por juízes. Não são exatamente juízes de carreira. Não era esse o projeto de Montesquieu. Eram pessoas recrutadas junto ao povo de tempos em tempos. Expliquei que o juiz é a boca da lei. E quanto mais fiel possível a letra da lei, a letra fria da lei, como diziam alguns, melhor para Montesquieu. Não é um juiz ativista, criativo, etc. Bueno, e faltou dizer o quê? A função do poder de julgar é punir os crimes e resolver os conflitos entre os particulares. A ideia era ampla. Se tinha de direito civil, a época de Montesquieu ainda. Poder executivo das coisas que dependem do direito civil ainda. É para punir os crimes e resolver os conflitos entre os particulares. Montesquieu abrange, por assim dizer, o direito penal no direito civil. Insere o direito penal, melhor dizendo, no direito civil. Vocês notaram aí. Agora, o que é importante para nos encaminharmos à reta final do nosso encontro? O poder terceiro de Montesquieu, terceiro poder de Montesquieu, é o poder legislativo. O terceiro poder de Montesquieu é o legislativo. Com esse nome, os três, em Montesquieu, ao menos, não sabemos se Montesquieu interpretou correto o que ele diz da terra, vai ser muito problema, mas os três poderes, esse terceiro legislativo, é o mais importante para Montesquieu, é o supremo, é o superior, é o Supremo Tribunal Federal. Bom, o legislativo é o mais importante para Montesquieu, é o mais importante para Locke. E como é esse legislativo para Montesquieu? A primeira coisa, o legislativo de Montesquieu é bicameral. Ele é composto por duas casas. O legislativo é bicameral, composto por duas casas. Há uma Câmara Baixa que é eletiva, ou seja, há sufrágio universal para a Câmara Baixa. O povo vota para a Câmara Baixa. Então a Câmara Baixa é eletiva. Evidentemente, a primeira casa, ou Câmara Baixa, é a Câmara dos Comuns da Inglaterra. Câmara Baixa é a Câmara dos Comuns na Inglaterra. Câmara Baixa, lembrem, a característica é ser eletiva. A Câmara Alta, em Montesquieu, ainda conforme o modelo inglês, é hereditária. Câmara Alta é hereditária. Uma grande questão a se fazer é o do porquê existirem duas casas. Essa é igualmente uma escolha. Esse é um traço determinado, um desenho determinado na engenharia das instituições. Sim,
existe uma engenharia profissional, uma engenharia das direções, e é preciso desenhar o que se está construindo e fazendo. E nesse desenho eu posso ter legislativo de uma casa só, o que os portugueses chamam de monocameralismo. Uma casa só, uma câmara só, é o que existe, obviamente, em Portugal atual, que é o resultado da Revolução dos Escravos, da década de 70, em Portugal. Então os portugueses só têm uma casa legislativa, não tem Senado. E também, muito importante, monocameralismo. É engraçado que se fala monocameralismo e bicameralismo. Vai entender a nossa língua e as diferenças nossas com os portugueses. Bom, mas o monocameralismo português é um exemplo e um resultado da Revolução dos Escravos, de abril de 74. E, bueno, o outro exemplo mais polêmico de casa só, de uma câmara só, é a Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela. O chavismo, enfim, é uma casa só. A maioria dos países adota o bicameralismo, sempre sob o influxo histórico, teórico sobretudo, de Montesquieu. Pensem aqui na América Latina. Brasil tem 2 casas, Uruguai tem 2 casas. Uruguai não é uma federação, o país territorialmente pequeno, mas tem Senado. A Argentina tem 2 casas, o Paraguai tem 2 casas, e assim por diante. Colômbia e lá vai. A maioria dos países latino-americanos tem 2 casas, tem Senado e Câmara. A Câmara Alta é o Senado. O Senado é a antiga Câmara dos Nobres da Inglaterra, só não é mais hereditário na maioria dos países que conheço. Ora, a questão é saber quais as razões de uma opção ou outra. É isso que nós devemos nos perguntar. Quais as razões de uma opção ou outra? Por que uma casa só ou 2 casas? A segunda sendo o Senado. A política ela pode ser humana, mais ou menos acelerada. Se eu fizer uma política e um processo legislativo mais acelerados, eu faço um legislativo de casa só, com todos os riscos que isso pode representar. Mas uma casa só, inegavelmente, é mais aceleração da política. Talvez aqui um gostinho mais forte por fazer, lembrando a nossa ideia de tábua rasa das coisas. Uma casa só, no princípio, acelera tudo. Uma casa só tem a vantagem de ser mais barato também. O processo é mais rápido, mais barato, acelera a política. Se Portugal é um bom modelo, ou ainda mais poder, a Venezuela é um bom modelo, é outra história. Ou é a mesma história com outros olhares já mais complicados. Mais adiante eu vou contar para vocês, hoje já está muito tarde, minha passagem na Venezuela. Agora, o que disse o Montesquieu sobre 2 casas? Foi o que ele defendeu. Montesquieu diz: a Câmara Baixa, essa eletiva ou dos comuns na Inglaterra, ela serve para deliberar. Se eu fizer uma tradução literal de Montesquieu, é estatuir, fazer os estatutos. Então a Câmara Baixa, essa eletiva, mais popular e democrática, é para estatuir, para deliberar. A Câmara Baixa, então, em Montesquieu, tem o poder de estatuir, de criar os estatutos, deliberar.
é o órgão mais democrático. A Câmara Alta, para Montesquieu, tem o poder de impedir. É isso mesmo, pouvoir d'empêcher, poder de impedir. O papel da Câmara Alta é impedir. O papel da Câmara Alta é conter os excessos eventuais do povo. A Câmara Alta é o poder de impedir. O liberalismo, e aí eu abro uma reflexão mais uma aqui sobre o liberalismo, que é o tema transversal da aula de hoje, de alguma forma. O liberalismo ele tem uma relação ambígua, problemática, de amor e ódio com a democracia. O liberalismo nunca foi inteiramente devotado à democracia. Há uma relação complicada do liberalismo e da democracia. Quando nós pensamos em liberalismo, especialmente no liberalismo francês, a gente pensa em liberdade, igualdade, fraternidade, mas na maior parte dos séculos 18 e 19 na França, o sufrágio, direito ao voto, não era universal, era censitário. E o mesmo vale para os colegas ingleses. O liberalismo inglês, nisso não era diferente. O sufrágio universal, história um pouco mais adiante, o sufrágio universal na Inglaterra só se aperfeiçoou e se tornou perfeito no século XX. Não que eu seja, diferentemente daquele meu colega, não que eu seja monarquista ou até entusiasta, nada disso, mas há que se reconhecer o seguinte: quando a gente diz a Constituição do Império do Brasil, 1824, era a Constituição da mandioca, para votar tinha que ter renda. É verdade isso? É. É elitista isso? É. Agora, essa crítica ela é expressa que ela está ao símbolo do cachorro vira-lata, porque na Inglaterra, na mesma época, era a mesma coisa. Para votar tinha que ter propriedades ou renda na Inglaterra, sistema censitário. Então, vejam só, o liberalismo tem uma relação problemática com a democracia. Esse é um ponto inegável. Seja na Constituição Brasileira de 1924, que é liberal, não é absolutista, poder moderador é uma coisa do liberalismo, nós vamos tratar disso mais adiante. Seja nas instituições inglesas, a relação francesas, a relação do liberalismo com a democracia é problemática. Montesquieu abre esse espaço para o povo da Câmara Baixa, mas cria o que os americanos mais adiante vão chamar de freio ou contrapeso na Câmara Alta. O Senado é, meus caros e minhas caras, um órgão conservador na sua gênese, na sua criação histórica, na sua ideologia. O Senado é concebido como poder de impedir. O Senado é sim um processo legislativo de duas casas, é para impedir eventuais excessos da Câmara Baixa. O primeiro Senado moderno do mundo é o Senado norte-americano, e ele foi concebido porque os pais fundadores, os founding fathers, eles tinham medo do povo, que o povo, através da Câmara Eletiva, tiranizasse, pela sua maioria, as liberdades individuais. Então, o Senado, ele sempre exprimiu esse temor em relação à democracia, ao poder popular. Isso está em Montesquieu e está no liberalismo em regra que virá depois. E às vezes a gente não percebe
o óbvio existe. Até o Ponto de Miranda falava, existe o óbvio ululante. E essa é uma coisa ululante. Nosso Senado, a gente sabe, ele não é mais hereditário. Nosso Senado não é como o Senado do Império, que era vitalício, né? Mas assim também. Agora, nosso Senado é completamente democrático. Tem duas coisas que a gente não vê, mas são de um óbvio, até talvez por isso. Estão lá na nossa Constituição e é Montesquieu na veia, é puro Montesquieu, puro Senado conservador e temor em relação à democracia mais radicalmente vivida. O que está na nossa Constituição? O que tem na nossa Constituição a respeito do Senado? Para se eleger senador, que idade eu devo ter? 35 ou mais. E tem outra coisa ainda na nossa Constituição desse conservadorismo. Qual é o mandato do senador? 8 anos. 8 anos é o prazo do esquecimento. 8 anos é o prazo para tomar decisões impopulares e o eleitorado esquecer. 8 anos é o prazo para isso. Quanto mais longo for o mandato, seja no legislativo ou no executivo, quanto mais longo é o mandato, menor é a pressão popular, menor é a pressão das urnas. Um mandato de 4 anos, ou de 5 como há em alguns países, supõe que as urnas, as eleições estejam ali pertinho do representante do retrovisor já. 8 anos é para esquecer. Esse é um elemento conservador que alguém fez a escolha de colocar na nossa Constituição. E explica essa relação ambígua de desconfiança que o liberalismo tem, não raro, em relação à democracia. E eu não falei o mais importante, né? Esse 35 ou mais, ele traz uma premissa. A premissa é qual? A premissa de que os jovens são mais ousados, revolucionários, politicamente à esquerda, e que quanto mais avançado na idade, como o meu caso, por exemplo, mais o sujeito queria ser conservador. Há inúmeras variações dessa ideia. O sujeito casa, tem que formar os filhos, é cobrado em viagem, há uma necessidade de que prospere, etc, etc. Então, quanto mais jovem, supostamente, mais ousado é e mais politicamente contestatário, digamos assim. É verdade isso, será? Tudo bem. Jovens são mais ousados que mulheres, praticamente. No geral, eu acreditei nisso mais. Talvez o Constituinte de 88 tenha acreditado nisso. Em 2 momentos contraditórios. Quando ele exigiu 35 anos mais para alguns cargos, ou quando ele baixou o bloco para 16, no bloco, ao menos, de alistamento facultativo. Mas sabe que eu perdi a ilusão disso há anos atrás? Vai ser difícil que eu recupere. Eu recuperei. Por quê? Os jovens não são ousados. Eu até conversava com alguém no intervalo, eu trabalhava numa outra instituição de ensino privada, fui coordenador de curso, etc. E as instituições privadas elas têm um problema, no caso, que é o próprio público, o mercado institucionalizado, o mercado alto faz parte do capitalismo. E uma vez fui chamado para uma reunião, uma palestra, um curso, pensando nos jovens que eram os nossos alunos e as suas características. A palestra era com o diretor da MTV. Daí já era estranho, enfim. Não foi diferente a experiência. E a palestra ela trazia um resumo do que a MTV
memória de cada um deles facilmente. Então, tinha lá o perfil do jovem brasileiro. Havia, a verdade é essa, um verniz, digamos assim, palavra é essa, uma superfície de contestação, inovação, sei lá como chamar isso. Eram umas festas terríveis, até um certo curso superior, não de direito, era conhecido nas universidades como Faconho, por exemplo. E havia aquelas festas, todo mundo beijava a boca de todo mundo, enfim, muito divertido. Mas por baixo disso eram jovens conservadores. Eu não vou discutir o mérito de novo, se é bom ou ruim, é uma tese muito conservadora. 80% dos jovens no Brasil, esse dado só deve ter aumentado, mas 80% era a favor da pena de morte. Em geral, uma bandeira do lado conservador é esse, com exceções. E havia outras coisas assim. O que me deixou espantado, apontado de imagem foi o seguinte: tinha o sonho de consumo do jovem. Já começava mal isso, né? Sonho de consumo. E aí o que apareceu com uma frequência assustadora? Era o seguinte: o sonho de muitos jovens não era aquilo que era esperado, era livre. Os anos 70, claro, o sonho de muitos jovens, a gente pesquisou isso cientificamente, era ter um frigobar no próprio quarto. É o coronel, o sujeito não quer sair de casa, não quer ser independente, quer viver com a família, mas quer beleza, a sua banana, as coisas geladinhas à disposição. Então, a premissa dos jovens de mais ousado, do meu ponto de vista, não se sustenta facilmente mais. De diversas maneiras, isso aparece e aparece. O mundo das redes não alterou esse quadro, eles têm potencializado o tema. Mas quem botou lá 35 anos ou mais é para dar ao cenário um ar mais conservador. Se funciona ou não, é outro problema. Mas é uma maneira de justificar, vamos dizer assim, a existência de uma segunda casa. Por que uma segunda casa? Mandato mais longo, idade de 35 anos ou mais, nada na escolha das instituições, então é por acaso. Existe uma outra maneira de justificar a existência de um cenário. Sabem vocês qual é? Também tem a ver, se pensar que os pais são norte-americanos, e no liberalismo em solo americano, norte-americano, também tem a ver com o medo da democracia, com o temor em relação às maiorias. Qual é a outra justificativa do cenário? É um tema caro no colega. Chora, né? Qual é? A federação. A federação estaria representada de uma forma politicamente pelo Senado. Eu desenvolverei esse tema na próxima aula, na próxima semana. Não percam, você vai se maravilhar. Na próxima aula, muito obrigado. A propaganda é a alma do negócio. Boa noite. A gente tem que ir lá dar presença agora, né? Cheguei a tempo de gritar. Eu sou a Maria, né? Lá atrás. Esqueci que tu era Maria. Maria, mãe do caminhante. Ensina-nos a caminhar. A mãe da porra toda. Tipo, a explicação dele eu gostava, ele era claro, não tem necessidade de gritar. Imagina quem é que tava gravando, né? Pô, tipo, eu ficava ali na frente gravando a aula dele, o áudio super claro. Aí ele dava os
berro enorme, vai estourar meus ouvidos quando for ouvir. Ele gravava as aulas. Ele gravava? Todos os vídeos. Vai lá, dá teu nome, daí nós vamos esquerda. Não, eu não cheguei a